Boa noite a todos. Boa noite. Alguém aqui pela primeira vez? Sejam todos bem-vindos. Eu vou começar a prece inicial. Quem se sentir confortável à vontade, queira fechar os olhos, fique à vontade, tá? Pai de bendita bondade e sabedoria, dai-nos hoje a sua misericórdia para nós todos. Amplifique nosso entendimento, abra nossas mentes e corações para o tratamento que já começou aqui nesta noite. Que seu amor encha nossos corações e nos permita transmiti-lo ao nosso próximo, que possamos sair daqui melhor do que chegamos. Graças a Deus. Hoje eu vou falar, alguma coisa me tocou para falar sobre essa prece hoje. Essa prece é muito difundida nas casas espíritas, em tratamentos, em harmonização, até nos lares. Ela é bom porque ela traz serenidade e paz para quem faz, para quem escuta. Eu vou ler o texto que eu fiz e não vai dar tempo de explicar porque o tempo é curto. Mas na leitura é um bom entendimento. Quem a lê ou quem a ouve sente uma serenidade doce, quase maternal, que envolve a alma como um abraço silencioso. Mas por trás de cada frase existe uma história pouco contada, uma origem marcada por um encontro profundo entre o céu e a terra. França, 1873, um período em que a doutrina espírita florescia entre os estudiosos, buscadores e pessoas que tentavam encontrar sentido em meio às dores da época. Nessa época, mais ou menos, começava a florescer o espiritismo, tá? Ele estava engatinhando ainda. As obras de Allan Kardec já tinham acendido luzes em milhares de consciências. E pequenos grupos se reuniam em cidades em toda a França para estudar, orar e receber mensagens dos Espíritos. Em Bordeaux, um desses grupos contava com uma médium sensível e dedicada, Madame Hauteville Creel. Madame Creel era conhecida por uma postura serena e uma mediunidade confiável, tratada com disciplina e respeito. As reuniões em seu círculo eram feitas com simplicidade, mas carregada com profunda vibração moral, e foi exatamente naquele ambiente de humildade e busca sincera que algo extraordinário aconteceu. Na noite de Natal de 1873, enquanto que a cidade celebrava com cantos, jantares e perfumes de festa, o grupo resolveu se recolher em oração. O clima espiritual daquela noite parecia diferente. As vibrações estavam mais suaves, como se uma presença amorosa envolvesse com delicadeza e propósito. Durante a prece inicial, Madame Creel começou a sentir a aproximação de uma entidade espiritual. Sua respiração se estabilizou, suas mãos ficaram mais leves e uma sensação de paz intensa percorreu o corpo de todos os presentes. Era como se uma janela invisível se abrisse para um plano de luz. Foi aí que o Espírito se apresentou. Assinava simplesmente como Caritas, uma palavra latina que significa caridade, amor benevolente, ternura espiritual. Não era um nome escolhido ao acaso. A vibração daquele espírito refletia exatamente isso. Um amor profundo, sem exigências, sem julgamentos, apenas desejo de aliviar, orientar e acalmar. E naquela noite tão especial, ele não trouxe conselhos, advertência ou análises filosóficas, trouxe uma prece. Era um espírito de amor. A força daquele texto era tão especial que logo os membros do grupo perceberam que tinham diante de si, que era destinada a ajudar muito mais pessoas do que podiam imaginar. Ninguém ali naquela noite de Natal tinha plena noção que estava
testemunhando o nascimento de uma das orações mais consoladoras do Espiritismo. Este aspecto universal da prece foi uma das razões para a sua expansão tão rápida. Ela não pertence a uma religião específica. Ninguém ali, naquela noite de Natal, tinha plena noção que estavam testemunhando o nascimento de uma das orações mais consoladoras do Espiritismo. Quando o grupo leu em voz alta pela primeira vez, o ambiente pareceu se transformar. Não era apenas uma oração, era como se um portal de serenidade se abrisse diante deles. Cada frase carregava um sentido profundo. Cada apelo trazia uma luz suave que repousava sobre os corações. Doentes, arrependidos, corações feridos, a prece pedia força ao aflito, consolo ao doente, arrependimento ao culpado, esperança para quem já não via saída. Pedia também proteção para a criança, cuidado para o órfão, luz para o viajante. Era, de certa forma, uma oração que abraçava a humanidade inteira. Esse aspecto universal da prece foi uma das razões para a sua expansão tão rápida. Ela não pertence a uma religião específica. Quando o grupo leu em voz alta pela primeira vez, o ambiente pareceu se transformar. Não era apenas uma oração. Cada frase carregava um sentido profundo. Cada apelo trazia uma luz suave que repousava sobre os corações feridos. A prece pedia força ao aflito, consolo ao doente, arrependimento ao culpado, esperança para quem já não via saída. Pedia também proteção para a criança, cuidado para o órfão, luz para o viajante. Era uma oração que, de certa forma, abraçava a humanidade inteira. A prece não faz pedidos materiais, não exige favores, não tenta negociar com Deus. Ela apenas suplica aquilo que é essencial: luz, força, esperança, amparo e compaixão. E é justamente essa simplicidade luminosa que a aproxima de tantas pessoas. Ela fala ao coração e não apenas à mente. Ela acolhe e não julga. Ela inspira e não amedronta. É uma prece que consola mães que perderam filhos, pais que enfrentam doenças, jovens que lutam contra a culpa, idosos que sentem a solidão e todos aqueles que buscam uma resposta diante das lutas silenciosas do cotidiano. Quando o Espírito pede, dai força àqueles que passam pela provação, ele não promete livrar ninguém das dificuldades, mas pede ao alto que conceda resistência. Jesus já dizia que cada um deve carregar sua cruz, mas nunca sozinho. A prece não nos tira das provas, mas nos sustenta dentro delas. Em outro trecho, o Caritas pede luz àqueles que a procuram verdade. Esse pedido parece simples, mas carrega uma profundidade imensa. A luz do entendimento espiritual é a clareza moral, discernimento, capacidade de enxergar além da dor e além das ilusões humanas, em momentos de dúvidas ou confusão emocional. Quando a prece suplica, dai ao doente o repouso, não fala apenas da saúde física, mas principalmente da serenidade emocional. O repouso que cura, muitas vezes, é o descanso da alma cansada, é a trégua das preocupações, é o alívio das angústias que tiram o sono e o alimento. Caritas também menciona o culpado, pedindo a Deus que conceda arrependimento. Esse trecho é de uma sensibilidade extraordinária. O Espírito não condena o erro, não aponta falhas, não critica, ele pede arrependimento, que na visão espírita significa despertar da consciência. Ele sabe que a culpa paralisa e que o arrependimento liberta. Ao falar da criança e do órfão, a prece alcança outro nível de emoção. A criança é símbolo da inocência, o órfão da vulnerabilidade. Quando o Caritas pede que Deus seja guia da criança e pai do órfão, ele está pedindo, na verdade, proteção para todos que se encontram desamparados, emocionalmente, frágeis ou expostos à dor da solidão.
Quando Cáritas afirma que uma centelha do amor de Deus pode iluminar a terra, essa frase resume toda a mensagem que o Espírito queria transmitir naquela noite de Natal. Essa centelha pode nascer num gesto de compaixão, numa palavra de consolo, em um abraço sincero, ou na própria oração recitada com fé. Essa prece nos dá serenidade, esperança, amor ao próximo e a Deus, ilumina caminhos, outras horas escuras, enfim, nos torna melhores. Vamos à prece de Cáritas agora. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade. A criança o guia, ao órfão o Pai, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e a esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Assim seja, graças a Deus. Vocês conheciam essa prece? Ela tem no YouTube, tem no Google. É uma prece muito boa para ser feita em casa, né? Ela vai mudar muito a vida da gente no dia a dia, né? Bom, essa é a minha preleção. Agora vocês vão ficar com a palestra. Muito obrigado. Aqui não precisa? Não precisa. Escreve para mim. Boa noite. Boa noite. Nossa, que energia. Servidos? É água, é água. Então vamos lá de novo. Boa noite. Boa noite. Então tá, vamos nesse nível aí. Boa noite, gente. Vocês estão acordados, hein? Que coisa! Primeiramente, eu queria dar parabéns para vocês por estarem aqui num dia chuvoso, porque tem lugar aí que parece que todo mundo é de açúcar, parece ainda mais compromisso espiritual, porque assim, tem pessoas que, tá chovendo, vou ficar em casa, é mais fácil, claro, mas se fosse para ir trabalhar de manhã, a pessoa ia. Eu sempre penso isso, principalmente quando trabalhadores espirituais faltam. O compromisso espiritual, ele é tão importante e tão sério quanto um compromisso material, um compromisso físico.
Se um médico vai fazer uma cirurgia marcada hoje, ele vai para a cirurgia. E por que um passista não vai vir para o trabalho porque está chovendo? Como se fosse algo de mentirinha. Porque nós não viremos aqui para um tratamento nosso espiritual. É o nosso momento. Isso é uma forma de alto amor. Então, parabéns para quem está aqui. E você que não veio, não estou te julgando. Mas é importante a gente começar a elaborar este alto amor. É um autocuidado, amar ao próximo como a si mesmo. Parabéns, de verdade. Claro que tem pessoas que não conseguiram chegar, acontecem várias coisas, mas todos nós temos aquela vozinha que diz, vai não, fica em casa, tá tão quentinho, tá tão gostoso, e tá mesmo. E às vezes de manhã para trabalhar essa chuvinha boa para dormir, coisa boa. Mas nós temos os nossos compromissos. E o tema da palestra de hoje é recomeços. A vida, ela é recomeço puro. Se a gente começar a refletir, o tempo todo a vida está nos convidando a recomeçar. Começar dando o exemplo da chuva. Olha que lindo. A chuva não é algo eterno, não é algo que acontece o tempo todo. Mas essa água cai, uma hora vai evaporar, vai chover novamente. São ciclos. Ciclos. Nós vivemos ciclos. A sementinha plantada vai crescer, florescer, outra semente pode cair. Às vezes o passarinho vai comer a fruta, vai levar lá para outro lugar. Recomeços. Nós todos já tivemos tantos recomeços nessa existência. Nós recomeçamos o tempo todo. Nós somos quem fomos. Não somos mais a criancinha que fomos, mas a criancinha está dentro de nós. Faz parte da nossa história. Nós não somos mais aquela criança, embora às vezes nos comportemos como criança, principalmente emocionalmente. Mas nós crescemos, recomeçamos. A maioria aqui em idade adulta. Um dia iremos morrer, desencarnar, o corpo perece, mas nós, espíritos eternos, iremos recomeçar e recomeçar. A evolução espiritual, ela não acontece numa linha vertical, ela acontece numa espiral. Nós vamos aprendendo, experimentando, testando, aprendendo, e vamos crescendo, recomeçando, tendo experiências. Então é muito importante a gente se situar no dia de hoje. Estamos reencarnados, a maioria, há muitos desencarnados aqui, que irão recomeçar, muitos que estão esperando o momento de reencarnar, e a gente ouve aquelas pessoas que dizem, eu não pedi para nascer. Não pediu mesmo, implorou. Às vezes a fila da reencarnação é pior do que a fila do INSS, é o pessoal querendo voltar para continuar o trabalho, para continuar o aprendizado. Somos o que fomos. Emmanuel, através de Chico Xavier, fala muito sobre isso. Pensemos na nossa vida, pensemos no momento atual. Sim, vamos pensar só nessa vida. Digamos que todos nós somos materialistas agora. Somos influenciados por governos? Sim. Por região do país? Sim. Pelo continente? Sim. O Brasil é um país que tem mais calor, bastante sol. Tem países que o sol quase não aparece. Somos influenciados pela sociedade? Sim. Pelas nossas famílias, pelos nossos pais. Somos influenciados pelo que aprendemos, pelo que estudamos, pelas oportunidades, pelos sims que dissemos, pelos nãos que não dissemos. Somos influenciados. Nós somos o resultado de tudo que vivemos e do que não vivemos. Somos o resultado das nossas escolhas. E é um paradoxo tão interessante, porque não escolher é uma escolha. Quando você não escolhe, você está escolhendo deixar a sua decisão na mão de outra pessoa. Pode ser para qualquer coisa. Vindo para cá, um cachorrinho atropelado, tadinho, vai embora. Pera, você pode fazer algo? Não posso por tal motivo. Posso. Alguém pedindo fome, passando fome? Alguém no trabalho falando que está pensando, estou pensando em matar. Eu vou conversar com ele, mas não sei o que eu vou falar. Fala o que você quiser, abraça. Não sabe, convida para vir aqui. Não vou falar nada, deixa ele. Nossas escolhas. Não fazer também é uma escolha. Somos o resultado delas. Tem uma frase do Emmanuel que ele diz assim:
Somos todos nós escravos do passado. Todos nós. Todavia, somos donos do futuro. O que passou, passou. Somos escravos. Em que sentido? Estaremos sempre ligados. Somos escravos do passado. Alguém que hoje comeu aquela feijoada, hoje nem é dia de feijoada, eu acho. Pode ser que agora tá pesado. O que fez está feito. Alguém que de manhã gritou com o pai, com a mãe, com o esposo, com o marido, eu não gosto de você. E se arrependeu depois. É escravo da ação que fez. Pode pedir perdão, pode pedir desculpa, mas está feito. Somos escravos. 20 anos atrás eu abortei, eu pedi para abortar, eu roubei, eu não sei o que. Somos escravos, nesse sentido. Das coisas boas e não das não boas. Eu devia ter estudado mais. Eu não devia... não devia ter casado com aquele traste, com aquele lugar. Somos escravos, são consequências. Mas o mais incrível é que nós podemos recomeçar. Recomeçar. E recomeçar. Recomeçar não é ficar mudando o tempo todo. Não é ficar trocando o tempo todo. É como se fosse aquela semente que vai germinar, vai brotar e vai buscar o seu esplendor. Tivemos no Brasil um famoso arquiteto chamado Oscar Niemeyer, talvez o mais famoso dos arquitetos. Oscar Niemeyer faleceu com 105 anos. Tem um vídeo dele famoso na internet que ele com seus 90 e poucos anos dizendo: a vida é muito curta, ela passa muito rápido. Quando eu vejo aquilo eu penso, caramba, ele com 92 e eu com 40 estou sentindo isso também, a vida é muito rápida. E outra coisa que ele dizia: eu gosto muito de aprender, eu sou fascinado por aprender. Aos 105 anos, Oscar Niemeyer, segundo a sua esposa, ele tinha acabado de se matricular na faculdade de filosofia. Quem quiser depois vai lá no Google, de curiosidade. Alguém aqui tem mais de 105 anos? Levanta a mão só pra gente ver. Não levantar, gente, não tem vergonha não. Hoje é tão difícil saber, tudo brincadeira. Tá bom, não quer levantar, né? 105 anos e querendo recomeçar, aprender. Aí a pessoa com 40, 50, 60, não vou estudar. Tô velho para estudar. Tá mesmo, a cabeça. Tá precisando recomeçar. Porque tem pessoas com 90, 100 anos que o corpo tem a sua história, mas estão mais vivos do que nunca. Eu gosto muito de um filósofo francês chamado Edgar Morin. Ele está com 103 anos de idade, vivo. Ele publica 4 livros por ano. Alguém aqui publicou 2? Não querem levantar a mão de novo, né? 103 anos, indo para os 104 anos, um homem incrível. Defensor da fraternidade, da igualité, da igualdade. Estudar é algo tão importante. No Espiritismo, os Espíritos nos falam muito sobre isso. Amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Amais, instruir. E no livro dos Espíritos, eles vão dizer um pouco diferente. É a mesma coisa, mas eles vão dizer que primeiro aprendemos, primeiro desenvolvemos a inteligência, para depois a moral. Não que é uma totalmente, a gente começa um pouquinho aqui, são 2 asas. E por que vai primeiro a inteligência? Porque para eu discernir bem, mal, certo, errado, quero, não quero, eu tenho que ter algo de cognição. Mas isso é constante. Não é, mas eu conheço espíritos evoluídos que nunca estudaram. Não estamos falando de faculdade de estudo. O desenvolvimento intelectual, podem não ter estudado nessa, mas estudaram outras em outras existências. Então nós vamos desenvolvendo. Se algum de nós em algum momento pensou, está tarde para estudar, está na hora de mudar essa visão. Para o bem nosso, para o bem da humanidade, recomeçar. Fazer um curso de algo que você gosta, bordar, florir, paisagismo, trabalhar na casa espírita, um trabalho voluntário, arrumar coisas, conversar com outras pessoas.
começar a desenvolver o raciocínio, duvidar do que lemos nos grupos de WhatsApp, questionar. Como é importante questionar. Como é triste quem acredita em tudo que falam. Como é triste. Ou quem acredita em só dois lados, quando temos tantos lados. Nós temos uma mania de pensar apenas em dicotomia, sim ou não, preto branco, esquerda direita, bem ou mal. Ainda muito jovem, eu tive a honra de aprender com pessoas muito queridas, dar esse passo para trás, ampliar. Eu entendi que na nossa evolução tem um momento que a gente só vê dois lados. Geralmente o adolescente é assim, mas tem muito adulto hoje com a cabeça ainda de adolescente. Quando a gente expande a visão, a gente começa a perceber que para muita coisa há vários lados. Há quem diga que os esquimós têm várias palavras para definirem o branco do gelo. A gente pode pensar, mas branco é branco. Será que branco é branco? Para alguém que vive num gelo, será que gelo é gelo? Não, tem vários tipos de gelo diferentes. Aquele assim, aquele assado. Eu não entendo disso. Eu gosto de dar o exemplo da própria plateia. Imagina se alguém chegasse aqui, a primeira pessoa a chegar hoje, para assistir palestra. Ela entrou aqui, só que ela tem essa dicotomia. Ai, qual será que é o lugar certo para eu sentar? Ela ia ficar doidinha da vida, hein? Meu Deus! Porque uma grande dificuldade contemporânea é fazer escolhas. Como é difícil fazer escolhas. Eu estou olhando vocês pensando, será que sou só eu? E as pessoas lá fora, e ninguém aqui? E a pessoa chega aqui, qual que é a cadeira certa? Por quê? Porque as outras todas são erradas? Ai, mas cada cadeira vai me trazer um olhar diferente da palestra, do palestrante, do slide, vai ter uma temperatura diferente. Cada um aqui está ouvindo de uma forma diferente, de acordo com decibéis, as ondas sonoras. Cada lugar vai trazer uma experiência diferente. A evolução também é assim. Muitas vezes traçamos planos lá no plano espiritual, e chega aqui, era para ter um aprendizado, e às vezes a gente dá uma volta, enrola, vai ali, vai no banheiro, volta, até chegar onde era para chegar. Acontece. Experimentamos, escolhemos, decidimos, mas é importante entender que cada um tem uma experiência. E o grande problema hoje é quando alguém fala assim, não, a minha cadeira é melhor, não, a minha que é certa. E não conseguem perceber que cada um traz algo. Há uma história que eu acho bem interessante. Lá na Índia, é uma historinha de mentirinha que nos dá uma lição. Diz que lá na Índia, 3 criancinhas cegas de nascença, elas teriam a chance de conhecer o elefante pela primeira vez. Seus pais levaram ela até aquele grande animal. E aí, elas encostaram no elefante, pelo tato, e depois elas foram conversar. E uma delas falou assim, o elefante ele é muito fino, o elefante. E o outro falou, imagina, o elefante parece um tronco de árvore, ele é grandão. O outro falou, não é muito grande não, ele é comprido e fica se mexendo. E aí eles não conseguiram entender por que cada um estava defendendo uma história. Um deles segurou na orelha, o outro na pata, o outro na tromba. E aqui nós não estamos falando sobre elefantes, estamos falando sobre a vida. E lá está a gente segurando uma orelha e garantindo que a vida é só orelha. A vida é múltipla, é florida, é rica. Então é muito importante dar esse passo para trás, aprender a ouvir, mesmo que eu não concorde. Deixa eu ouvir. Como assim é comprido? Por que será que a pessoa está falando isso? Por que será que ela acha isso? Eu não concordo. É fino, ok. Mas vamos questionar, vamos duvidar, vamos aprender, vamos depois segurar na pata.
depois na tromba, e quantas outras partes do elefante faltaria, e quantos animais, e quantas flores, porque nós somos, a maioria, cegos no que concerne ao mundo espiritual. Alguns médios videntes, mesmo eles, veem tão pouco, quando é tão rico o plano superior. E dentro disso, falamos da importância de aprender, da importância de analisar, de questionar, e algo muito importante, que é a gente começar a cuidar da nossa vida interior. O que seria a vida interior? Seria tudo aquilo que não é exterior. Carl Gustav Jung ficou muito famoso por ser discípulo de Freud. Depois se afastaram. O Jung fundou a psicologia analítica. E o Jung, ele lançou uma autobiografia antes de morrer, chamada Memórias, Sonhos e Reflexões. E nessa autobiografia belíssima, tem uma parte, ainda no começo, que ele diz assim: a minha vida interior foi muito mais interessante que a minha vida exterior. E até hoje quem lê fica perplexo, porque o Jung, ele é alguém que conviveu com reis, rainhas, eruditos, intelectuais, pessoas simples. Ele estudava o ser humano, ele ia na África, ele ia nas tribos, ele ia em vários locais para entender o ser humano, as civilizações diferentes. E ele vai comentar que a vida interior dele, seus pensamentos, sentimentos, seu contato com o transcendente, foi muito mais interessante. E nós aqui, numa casa espiritualista, nós podemos dizer, sem medo, porque lá para os materialistas é um pouco mais difícil, nós podemos dizer que a vida interior que é a vida real. Não que isso não seja real, a chuva não seja real, mas nós aprendemos que o mundo espiritual é a nossa vida real. Nós estamos aqui de passagem, temos que dar sim a importância, deixa de pagar o boleto para ver se não é real. Mas, e esse mundo interior que nos pede mais atenção? Os nossos sentimentos. Quantos de nós que nem repara nos sentimentos? Quantos que acham que é fraqueza? Ontem, peguei um Uber com um motorista, tivemos uma ótima conversa, ele me contou coisas muito interessantes, deu para ver que é uma ótima pessoa, um ótimo pai, mas quando estacionou o carro ele falou assim: eu às vezes choro escondido para ser forte perto dos meus filhos. Eu pensei assim, ele falou para a pessoa errada, eu vou dar uma nele, claro que vou, é a minha forma de ajudar. Eu falei assim: senhor fulano, eu não tenho nada a ver com a sua vida, mas posso te falar uma coisa? Pode. Você me falou que você chora escondido para os seus filhos não verem. Sim, isso mesmo. Por quê? Porque eu tenho que ser forte. E você acha que não chorar é ser forte? E ele estava chorando perto da minha frente. Ele falou: eu estou chorando do seu lado, mas não quero chorar na frente da minha família. Eu falei assim: o senhor é pai, deu para ver que você é um ótimo pai. O senhor concorda que as crianças aprendem muito mais pelo exemplo do que pelas palavras? Concordo. A partir do momento que você não chora na frente dos seus filhos, você está passando uma lição para eles de que ser forte é não chorar. E quando eles crescerem, que quiserem chorar, meu pai não chorava, minha mãe não chorava, eles vão se culpar de serem humanos. Eu sei que você quer ajudar, mas você está atrapalhando. O oposto é se você se permitir ser vulnerável, chorar na frente deles. Papai, você está chorando? Tô. Por quê? Papai está triste. Eu já recebi no consultório
pessoas de 70, 80 anos, que me falaram: Bruno, o maior erro que eu fiz foi não chorar perto dos meus filhos, porque eles cresceram numa bolha, onde papai e mamãe eram perfeitos, e eles não conseguem, nunca vão conseguir lidar com essa perfeição paterna e materna. E já ouvi pessoas falando também: não, Bruno, minha mãe nunca chorou. Você que pensa, nunca chorou na sua frente. Eu acho muito mais forte alguém que se permite, tá com vontade de chorar, chora. Pensando na paternidade e maternidade, é a criança vendo: meu pai chora, eu posso então chorar. Agora, como é pesado o oposto? Talvez muitos de nós passamos por isso. Mamãe e papai nunca, eu não vou ser fraco. Quem disse que isso é ser fraco? Para ver como que a gente erra por amor. Ele querendo acertar, e ele entendeu. Podia não ter entendido, podia ter discordado. Quando a gente fala em inteligência emocional, uma pessoa inteligente emocional não é uma pessoa que não expressa emoções, pelo contrário. A grande maioria de nós, sociedade, somos analfabetos emocionais. A grande maioria de nós. A gente sente coisas e às vezes não sabe nem nomear. Eu não sei, eu estou sentindo um negócio aqui. Às vezes é inveja, às vezes é raiva. E quando não sabe, às vezes a pessoa fala: é uma angústia. Pode ser, mas pode ser tanta coisa. É importante a gente aprender a nomear. Só que a maioria de nós, quando está sentindo assim: eu não quero pensar nisso, liga a TV, liga a rádio, vai para a internet, não quero pensar. A gente se anestesia. Outros vão beber, droga em excesso, sexo em excesso, coisas em excesso. Peraí, será que eu não posso parar um pouco para tentar me ouvir? O que essa sensação está me dizendo? Eu também já ouvi muitas pessoas: eu não gosto de silêncio. Por que será? Por que será? Não, eu chego em casa, eu vou ligando tudo. Ok, mas de vez em quando experimenta se ouvir. Quais são as minhas emoções? Uma pessoa madura emocionalmente é aquela que sim, vai usar energia na hora certa, vai expressar a raiva na hora certa, a indignação. Imagina ver alguém maltratando um animal: meu irmão, não faz isso, vai matar ele. Minha vozinha, não bate nela não. Domingo passado, eu tenho muitas histórias com Uber. Se tiver algum motorista que já andou comigo, desculpa. Eu fui dar palestra na Coab de Carapicuíba, veio um motorista de São Paulo, não conhecia nada aqui. Eu moro em Barueri. Ele pegou a Castelo, mas ele errou o caminho para entrar para Carapicuíba. E assim que ele errou o caminho, o que ele fez? Na Castelo, ele parou o carro na rodovia Castelo, na direita. Na hora que ele parou: eu errei, parou, não é acostamento. Eu olhei para trás na hora, correndo. E o nosso pensamento tão rápido: eu vou desencarnar na Castelo Branco. Meu Deus do céu. Bruno desencarnou do quê? De Castelo Branco. Via da direita. E aí estava vindo um caminhão. Eu não vou mentir para vocês, estava longe ainda, mas estava correndo. Isso que eu contei é fração de segundos. A minha reação foi: vai para frente, vai para frente. E aí ele foi para frente. E aí ficou um clima tão estranho, porque eu falei com energia, com firmeza, ele sabe que errou, e os dois continuamos naquele silêncio, a gente estava conversando. E aí ele acertou o caminho, mas eu achei tão interessante, porque imagina se eu não uso aquela energia naquele momento. Ô motorista, o senhor pode? Não, eu tenho que vir aqui. Não, mas é que está vindo um caminhão lá atrás, ele vai bater na gente. Então tem momentos que isso é a pura inteligência. Olha Jesus, quando chega no templo e vê as pessoas vendendo: raça de víboras, a casa do meu pai é casa de oração, não é casa de comércio. Ele usa energia.
em vários momentos. Então sim, tem momentos que nós vamos ter que nos impor. Para quem não sabe se impor, tem que aprender nessa existência. Agora, para quem vive se impondo até onde não é para se impor, tem que aprender a baixar o nariz. Tem que aprender a ouvir os outros, ser menos impulsivo, porque cada um de nós somos único, e só a gente pode entender o que eu tenho que aprender nessa vida, onde eu tenho que recomeçar. O bonzinho demais, o paciente demais, ser um pouco mais enérgico. Aquela pessoa que é vítima de tudo, ela é a vítima, ai meu Deus, parar um pouco de ser vítima. Aquela pessoa que só põe a culpa nos outros. Ah, é porque é meu marido, é porque é minha esposa, é porque é o governo, é porque a casa é o meu chefe. E você? Não tem nenhuma responsabilidade. Mas tem também o oposto, aquela pessoa que só se culpa. Está chovendo por minha culpa, meu Deus do céu. Aí a gente com a gente mesmo. E quanto mais a gente se conhece, melhor nós vivemos. Porque se alguém chega para nós e nos xinga, e você sabe que você não é aquilo, não sou, não vou ligar. Se vocês apontarem o dedo para mim e começarem a falar, você é um magrelo, você é muito magro, eu não ligo. Mas tem gente que se ofenderia. Claro que eu dei um exemplo externo. A gente só se ofende quando a gente concorda com o que a pessoa falou. Eu não estou dizendo que a gente é aquilo. Se alguém falar para mim assim, você é um preguiçoso. Se eu fosse preguiçoso, eu ia estar em casa agora nessa chuvinha. Às vezes eu até sou preguiçoso, às vezes uma preguicinha é bom, mas eu sei que a maior parte do tempo eu não sou. Não vou me ofender. Mas às vezes a pessoa fala aquilo que a gente está lutando, põe o dedo na ferida. Aí dói. E às vezes a gente é mestre em fazer isso dentro de casa. Tem gente que tem uma habilidade, pôr o dedinho assim, uma palavra, mas não sei o quê. E aí eu lembro de uma vez que eu vi um grande médium espírita chamado Raul Teixeira. Ele foi dar uma palestra, ele tem um mentor espiritual chamado Camilo. Camilo é um franciscano, viveu com Francisco de Assis, é um espírito. E na palestra, o Raul falou mais ou menos assim, eu vou falar como se fosse ele. Isso foi em 2005. Hoje de manhã, conversando com Camilo, meu guia espiritual, ele me fez uma pergunta. Raul, quem que você acha que é o maior assassino? Aquele que põe bomba no seu corpo e se implode na multidão? Tinha acontecido algo desse tipo numa mesquita? Ou aquela pessoa que mata a outra dentro de casa todos os dias ao longo de uma vida inteira? Quem é o maior assassino, Raul? E era uma pergunta que não era para ele responder. Mas nós sabemos que algumas daquelas pessoas se matam achando que vão para o paraíso, encontrar 1000 virgens, etc. E às vezes, muitos de nós somos assassinos dentro de casa. Às vezes, assassinos de sonhos. A esposa chega, eu vou fazer faculdade, pra quê? Você é burra, você não sabe. Ô marido, às vezes o filho, mãe, eu vou fazer, mas pra quê? Você não consegue nem somar 1 mais 1. Eu vou ser voluntária na casa espírita. Você, tem que nascer de novo. Às vezes matamos o sonho das pessoas com palavras. Para que estudar? Você está velha. Para que ajudar? Por que não dar vida? Por que não incentivar? Às vezes matamos a outra pessoa dentro de casa. Hoje em dia, infelizmente, às vezes de fato se mata a vida. Mas há muitos de nós que somos pequenos assassinos, sim. De sonhos, de vontades, de desejos. É fácil olhar para fora e ver aqueles assassinos declarados. Mas e nós? Assumir essa parcela e decidir parar de matar o sonho das pessoas, começar a dar vida. Vou encerrar com uma historinha envolvendo Divaldo Franco. Divaldo Franco desencarnou esse ano, médium espírita, grande orador. Ele fundou a Mansão do Caminho, a maior instituição de caridade das Américas. Fica na Bahia, bairro do Pau da Língua, em Salvador.
Foi fundada em 1952, se eu não me engano. No começo, eles adotavam as crianças, eram lares, depois mudou. Mas o próprio Divaldo, ele foi pai na certidão de muitas crianças. E crianças de todos os tipos. Alguns inimigos de outras existências que voltavam, alguns amigos, alguns espíritos que não iriam reencarnar, pediam permissão e ele aceitava. Como assim permissão? Ele era médium. Ele conta uma história que certa vez tinham alguns espíritos da Babilônia, há milênios sem reencarnar. Os mentores perguntaram, alguns deles podem reencarnar aqui, que eles já aceitaram reencarnar? Podem. E aí o Divaldo comenta que essas crianças, elas reencarnam em famílias desestruturadas, as famílias abandonavam e as crianças chegavam. Quando a criança tem que chegar, ela vai chegar. Ela chegava. E o Divaldo sabia quando eram aqueles espíritos. E ele conta que aqueles espíritos foram crescendo, crianças normais, mas com uma dificuldade imensa de falar o português, porque elas não tinham as estruturas da língua. E cresceram adultos com muita dificuldade. Isso prova de formas tão interessantes a reencarnação. Da mesma forma que o Divaldo, ele teve uma irmã suicida. Que pulou, se matou. Essa era a única irmã que chamava o Divaldo de Dio. Ela bebeu veneno. E um dia, ela reencarna, é abandonada, chega até o Divaldo, e logo ele sente e reconhece, mas não tinha certeza. É a minha irmã Nair que voltou. Deram nome para a criança, ela foi crescendo. Quando ela começou a falar, ela olhava para ele, diz o Divaldo, e falava assim: Dio, eu reconheço você, Dio. Eu sei que é você. Só ela chamava ele de Dio. E existem muitos casos de crianças que ainda em tenridade elas falam de outras coisas. Eu recomendo um livro chamado Reencarnação no Brasil. É um livro científico. É um pouco chato de ler. Onde Hernani Guimarães de Andrade, ele analisa vários casos de crianças que falam de lembrar de outras vidas, mas como cientista ele vai analisar. Pode ser fraude, coisa da cabeça. Um dos casos mais emblemático, a criança começou a falar palavras em italiano. Ninguém na família falava. A vozinha anotava as palavras, caspita, Dio mio, não sei mais o que, do jeito que a vozinha sabia. E a criança falava que ela lembrava de um monte, Capitólio. A família não tinha, era muito tempo atrás. E aí eles descobriram que de fato existia uma pessoa com o nome que ela dizia ter tido, lá na Itália, que morreu com a bomba. E ela morria de medo de avião. Essas crianças vão crescendo e vão esquecendo. Às vezes tem criança que fala: ah, você é minha outra mãe. Mas cadê a outra? E aí a irmã do Divaldo, ela nasceu com lábios leporinos, reminiscência do veneno que ela havia bebido. Não ficou muito tempo encarnada, mas era uma dessas crianças que o Divaldo cuidou. Entre várias crianças, o Divaldo diz que tinha uma que era muito difícil. Era uma criança que desde pequenina ela falava: eu vou matar vocês. Eu não consigo imaginar um pai ouvindo isso de uma criança. Ele foi crescendo a criança: eu vou matar vocês. E essa criança começou a pegar madeira e fazer facas. Há uma biografia do Divaldo que conta que ao longo dos anos tinham 17 facas muito bonitas feitas pela criança. E sempre a criança aprontava, ia para a sala do diretor, do Divaldo, que dava amor, mais energia, repreendia, até o dia que aquela criança se tornou adulto, estava na hora de ir embora. Divaldo se despediu, se abraçaram, e a criança falou assim: olha, tio Divaldo, eu agradeço tudo que você me fez, muito obrigado, mas eu ainda vou matar alguém. E o Divaldo começou a chorar. Eu tenho a vontade de sentir o sangue escorrendo na minha mão. Eu quero que você saiba disso. O Divaldo abraçou com muita ternura. A criança tinha muita habilidade de esculpir.
E o Divaldo falou assim no ouvido dele: meu filho, se você fizer isso um dia, eu saberei que tudo que eu fiz não valeu a pena. E se despediram. Nunca mais eles se reencontraram por muito tempo. Até que um dia eles se reencontraram. Vários anos se passaram. Algumas décadas atrás, Divaldo deu uma palestra em Campinas, ganhou o título de cidadão campineiro, e ele ganhou um busto, o rosto dele talhado na madeira, muito bonito. Divaldo, uma homenagem a você, feito pelo artista fulano de tal. Que interessante. E o Divaldo falou que gostaria de conhecer o artista também queria conhecer ele. Veio um homem já formado, cabelão, abraçou o Divaldo, que não reconheceu. E o Divaldo sempre contou que ele não gosta de abraçar. O Divaldo falou: eu não gosto de abraçar, mas abraçou. E aí esse homem formado falou no ouvido dele: tio Divaldo, eu nunca matei ninguém, mas eu usei a minha habilidade para dar vida nas coisas, na madeira morta, na madeira talhada. Obrigado por tudo. E aí ele reconheceu, se arrepiou completamente e abraçou mais forte aquele filho. Estamos na família que precisamos, no lugar que precisamos, e somos tal qual a semente. Precisamos florescer onde Deus nos plantou. Que possamos ser luz na vida de todos. Recomecemos hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Senhor Jesus, Mestre de nossas almas, Tu conheces cada um de nós aqui presentes, Tu conheces o nosso interior, Tu conheces as nossas aflições, as nossas preocupações. Amigo divino, que dissestes que onde estivessem dois ou mais em Teu nome, lá o Senhor estaria. Na certeza de Tua presença, Senhor, abençoa cada um de nós aqui presentes, encarnados, desencarnados. Envolve, Senhor Jesus, os nossos corpos, cura as nossas enfermidades, mas abençoa, Senhor, acima de tudo, nossa alma, ainda enferma. Cura-nos espiritualmente, amigo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais pacientes, mais afáveis, agradáveis. Ajuda-nos a sermos mais úteis à vida. Permita, Senhor, que cada um de nós possamos recomeçar quantas vezes forem necessários, mas que seja agora que possamos assumir esse compromisso com nós, com a vida, com o Senhor. Abençoa, amigo Jesus, aqueles que não puderam vir aqui hoje por qualquer motivo. Envolve os trabalhadores desta casa, as equipes espirituais. Abençoa mais uma vez cada um dos presentes. Mas abençoa também, Senhor Jesus, os nossos lares. Envolve, Senhor divino, o lar de cada um de nós, nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, nossos animaizinhos. Envolve-nos nosso trabalho. Não rogamos facilidades, mas pedimos, fortalece-nos, Senhor. Agradecidos por tantas bênçãos, sê conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.